Mais uma vez, desejo acolher a todos que se fazem presentes nesta celebração. Os romeiros podem levantar as mãos, por favor. Sejam muito bem-vindos ao nosso santuário. Bem-vindo também àqueles que já são de casa, nosso povo iguapense. E bem-vindo mais uma vez você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Rede Vida de Televisão, TV Ultrafarma e Rede Diocesana de Comunicação. O Evangelho de hoje recupera uma imagem que era muito cara ao povo do Antigo Testamento. É exatamente a imagem da videira. O povo de Israel, o povo de Deus, muitas e muitas vezes no Antigo Testamento, foi comparado à videira. Quando caminhavam junto com Deus, quando observavam os seus mandamentos, eram considerados uma videira fértil, uma videira que dava muitos frutos. Quando se distanciavam de Deus, quando se distanciavam dos seus mandamentos, eram comparados a uma videira estéril, a uma videira seca, a uma videira que produzia somente frutos azedos. E pensando exatamente nesta imagem do Antigo Testamento, e também nesta imagem da videira que era muito comum aos homens que ouviam Jesus, geralmente agricultores, homens do campo, é que Jesus conta esta parábola no Evangelho de hoje. E ele vai dizer, aquela videira que se relacionava ao povo de Deus, a verdadeira videira sou eu. O Evangelho começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. E por que Jesus é a videira verdadeira? Exatamente porque o tronco da videira é a sua parte principal. É dela que brotam os ramos e é dela também que brota a vida que mantém, que sustenta os ramos. Um ramo separado do tronco talvez dure um pouquinho, com algumas técnicas que se usam geralmente em arranjos de flores, elas até duram um pouquinho mais longe do tronco, mas mais cedo ou mais tarde elas vão secar. Assim também, o ramo separado da videira, o ramo separado do tronco, vai secar, não vai produzir frutos. Nós também, quando separados do tronco da videira, que é o Cristo, somos incapazes de produzir bons frutos. Jesus vai dizer no Evangelho hoje, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem esta nossa união profunda com Deus, sem esta nossa proximidade com o Senhor, nós não somos capazes de fazer nada de bom. São Paulo mais tarde vai dizer, quando é o bem que eu desejo fazer por mim mesmo, é o mal que eu acabo fazendo. É exatamente isso. Quando nos distanciamos de Deus, quando fechamos o nosso coração à ação de Deus, nada nós podemos fazer de bom. Só fazemos coisas ruins, só praticamos o mal. O nosso mundo está aí para mostrar isso. Quando o homem se distancia de Deus, quando o homem se distancia do seu centro, que é o tronco da videira, nenhum fruto bom é produzido. E nós podemos fazer uma outra comparação, se lá no paraíso, no pecado, na morte, junto de Adão e Eva, estava uma árvore que dava frutos e que deu frutos amargos para a vida do homem. Aqui esta videira, ela produz frutos doces, porque é na cruz, é no madeiro da cruz, é no tronco da cruz que Cristo nos dá a vida. E Cristo dá o sentido para a nossa existência.
que Cristo dá sentido para a nossa caminhada, que Cristo nos garante uma vida que não acaba aqui, mas uma vida eterna, uma vida em Deus. E o que é esta seiva que nos mantém unidos a este tronco da videira? O que é esta seiva que nos mantém unidos ao Cristo? É o amor que foi ensinado por Jesus. Este episódio que nós acabamos de ouvir, está no capítulo 15 do Evangelho de São João. Jesus está reunido com os apóstolos na última ceia, quando ele diz isso. E ele tinha acabado de ensinar os apóstolos o mandamento do amor, o mandamento do serviço. Então, quando nós servirmos aos irmãos, servirmos Deus nos irmãos, nós estamos vivendo o amor e nós estamos vivendo muito unidos ao Cristo. Outras maneiras são necessárias para que a gente mantenha esta união. Primeiramente, a nossa oração. A nossa oração nos une a Deus. A oração é a melhor forma de trazer Deus presente em nossas vidas, a presença de Deus no nosso diálogo sincero com Ele se manifesta. Depois, através da vivência dos sacramentos. Os sacramentos são presença de Deus em nossas vidas, através da Eucaristia, através da reconciliação, através da unção dos enfermos e dos demais sacramentos. Deus se torna presente e nós nos unimos muito a Ele quando vivenciamos bem estes sacramentos. E por fim, também através da escuta da palavra de Deus. Jesus vai dizer que é a palavra de Deus que nos poda, é a palavra de Deus que coloca limites às nossas ações. Talvez a gente até esteja no caminho certo, mas nós sempre precisamos melhorar, nós sempre precisamos progredir na nossa conversão. A nossa conversão não é uma obra, não é um fato que acontece num momento isolado, num único dia, mas a nossa conversão é uma obra para a vida toda. Então, por isso, nós precisamos das podas, exatamente para que, se a gente está dando fruto, a gente dê mais frutos ainda. Então, Jesus vai dizer que a sua palavra é aquela tesoura que vem aparar os nossos ramos, para que a gente dê cada vez mais e mais frutos. Para que a gente esteja cada vez mais unidos a este tronco da vida, a este tronco da videira, que é Jesus. Por isso, peçamos nesta celebração eucarística a graça de jamais nos separarmos de Deus, jamais nos separarmos de Jesus. Que a nossa vida seja esta constante união com o Senhor, para que a gente produza cada vez mais e mais frutos, para a nossa salvação e também para a salvação do nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor, bom Jesus. Para sempre seja louvado.